Ora, estamos finalmente em direto. Queremos começar esta primeira emissão por vos pedir desculpa a quem nos está neste momento a ver. Tivemos um problema técnico com o primeiro link da nossa entrevista e, portanto, tivemos que criar outro link, outro evento para podermos estar convosco. Quem não tiver a oportunidade de ver em direto esta transmissão, naturalmente depois poderá ver o vídeo que acreditamos que ficará disponível. É também a nossa primeira vez a utilizar esta plataforma e portanto, estamos aqui também a descobrir. Vamos, sem mais demoras, dar início à nossa sessão. Olá a todos e a todas. Começamos hoje a primeira de um conjunto de entrevistas que pretende traçar um retrato dos direitos sociais da pessoa com ela e daquele que tem sido o seu acompanhamento terapêutico durante esta pandemia. Em cada entrevista vamos promover uma reflexão que quer, por um lado, compreender os vazios que surgiram no acompanhamento destas pessoas durante este período de confinamento e, por outro lado, quer também compreender que apoios e recursos podem ser criados num futuro próximo para minimizar o impacto que a Covid-19 teve e ainda está a ter, não só sobre as pessoas com ela, mas também sobre os seus familiares e cuidadores. Considerando que este vírus veio para ficar, surge frequentemente a questão: de que forma é que o SNS vai ser reorganizado no futuro para retomar a atividade assistencial a doentes não Covid? Esta é uma questão. A outra é: será que o preço do adiamento do regresso a um novo normal é superior ao risco de o fazer? A Covid confrontou-nos a todos e a todas com um conjunto de desafios, alguns deles intimamente relacionados com a suspensão de uma resposta terapêutica, outros deles relativos a aspectos de natureza social. Em qualquer um dos casos, e sobretudo à medida que o tempo passa, vemos o impacto real que esta pandemia está a ter na saúde e na economia, com um aumento significativo das desigualdades sociais que exigem agora, mais do que nunca, a promoção, a proteção e a garantia de um conjunto de direitos e de liberdades fundamentais, nomeadamente de pessoas com necessidades especiais, como é o caso de pessoas diagnosticadas com esclerose lateral amiotrófica. Comigo, e para nos falar deste tema, tenho Teresa Guia, assistente social na APEL há cerca de 5 anos, onde também desempenha funções enquanto formadora. A Teresa é licenciada em Serviço Social pelo Instituto de Serviço Social Bissaia Barreto, em Coimbra, e antes de se fixar na APEL, teve uma experiência de 6 anos na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo de Gaia e no Gabinete de Ação Social da Cruz Vermelha. Teresa, boa tarde. Olá. Começaria por te perguntar que principais alterações surgiram no âmbito dos apoios sociais, nomeadamente depois do surto por Covid-19. O que é que mudou no momento de requerer os direitos sociais e de que forma posso e devo, neste momento, fazê-lo? Ora bem, o Covid trouxe uma série de constrangimentos a muitos níveis na minha ótica. E sinto que os nossos doentes estão particularmente lesados com tudo aquilo que tem ocorrido, por vários motivos. Primeiro porque ficaram muito limitadas os acessos aos serviços existentes, sejam eles serviços de saúde, sejam eles outros departamentos aos quais as pessoas têm que recorrer. Depois porque também eles próprios ficam numa situação de isolamento bastante grave, bastante evidenciado, porque deixam de ter também acesso a uma série de benefícios, nomeadamente, e aqui refiro-me particularmente aos centros de apoio à vida independente, que alguns deles restringiram também o apoio que estava a ser dado aos doentes que estavam a usufruir de assistentes pessoais. E, portanto, estamos a passar realmente um momento complicado. Eu acredito que as coisas rapidamente se vão restabelecer, pelo menos feitas de uma outra forma, como tu dizias, e muito bem, de forma a que as pessoas não fiquem limitadas da maneira que estão neste momento. No que respeita ao pedido, por exemplo, uma das coisas que tem sido extremamente complicada para os doentes e que limita muito
foi a suspensão das juntas médicas para se conseguirem o atestado de incapacidade multiusos. Portanto, os atestados de incapacidade multiusos fazem toda a diferença no pedido dos apoios sociais, sejam eles de que natureza for, e aqui refiro-me em particular aos produtos de apoio, que já por si são difíceis de se conseguir obter, demoram muito tempo, são morosos, e portanto o cancelamento das juntas médicas é um dos condicionalismos muito graves que impedem que os doentes com maior facilidade consigam ter acesso aos benefícios a que têm direito. Seja para obter benefícios pecuniários, seja para obter outro tipo de benefícios, nomeadamente a questão dos produtos de apoio ou até do acesso aos centros de apoio à vida independente. Para se poder usufruir de um assistente pessoal, um dos requisitos fundamentais é ter atestado de incapacidade multiusos. Não tendo atestado de incapacidade multiusos, a pessoa fica logo limitada a poder até apresentar uma candidatura para poder usufruir desse serviço. E, portanto, esta é uma limitação muito grande que eu penso, estou em crer que, entretanto, seja ultrapassada. Depois há todos os outros condicionalismos de acesso aos serviços, à segurança social, às próprias consultas, que estão a ocorrer de uma forma um pouco diferente, que de alguma forma eu também acho que temos que dar aqui um voto positivo à forma como as pessoas se reorganizaram, nomeadamente os profissionais de saúde, que estiveram muito bem na minha ótica, não deixaram que os doentes ficassem sem acesso, fossem as consultas feitas por videoconferência, por telefone. Portanto, acho que temos que dar um louvor a quem esteve na linha da frente e que não deixou para trás os doentes. Agora, a outros níveis, as coisas realmente regrediram um bocadinho e nós ficamos todos um bocadinho condicionados com a situação em si, não é? Pronto, vamos acreditar que as coisas que vão mudar, vamos pensar de forma positiva, vamos acreditar que daqui para a frente, talvez num sistema um pouco diferente, que eu não vejo que seja mal de todo, não é? Porque se as coisas estiverem devidamente programadas, conseguimos continuar a aceder aos benefícios. Entretanto, também se agilizaram e tentamos que os doentes conseguissem de uma outra forma, através das plataformas informáticas, fazer chegar alguma documentação que entretanto também não se estava a conseguir fazer chegar, e penso que isso também é um ponto positivo. Contudo, eu acredito que doravante que as coisas funcionem de uma forma satisfatória e que se consiga chegar a bom porto com todas as situações que ficaram um pouco mais pendentes. Acho que realmente a questão das juntas médicas deveria ser aquilo que mais rapidamente começasse ou se reativasse. Eu fiz alguns contactos, inclusivamente, com alguns coordenadores das juntas médicas que me disseram que iriam priorizar as situações que estavam pendentes e que já estavam agendadas. Lamento também que a situação que demora muito tempo para se conseguir fazer uma marcação, isso também inviabiliza que os doentes possam aceder depois a outros serviços de uma forma mais célere, mas vamos acreditar que as coisas que vão funcionar de forma mais positiva daqui para a frente. Muito bem. Não sei se respondi, Filomena. Respondeste. Outra questão que tinha aqui para te colocar, de alguma forma já respondeste, prendia-se aqui nós temos sido confrontados com algumas situações em que as pessoas têm tido, portanto, são frequentemente reencaminhadas para a resolução dos seus problemas via digital, e a verdade é que muitas delas não têm acesso a tecnologias de informação e comunicação e não têm, às vezes, também internet, nem literacia para o poderem fazer. E, portanto, aqui neste momento, a alternativa seria o telefone, imagino eu, em vez do recurso a um e-mail. Tu tens acompanhado as famílias mais de perto nesta área, como é que tens sentido que isto tem sido uma dificuldade, que a questão dos processos, da transposição dos processos do presencial para o digital tem constituído uma dificuldade ou na maioria, na generalidade dos casos, isso tem sido ultrapassado? É uma dificuldade porque eu falo com todo o tipo de pessoas e faço aqui também uma referência àquelas pessoas que não conseguem, que não têm e-mail, que não têm até computador, porque há doentes
que vivem muito isolados deste mundo digital e que não têm, muitos deles até, acesso a um computador, a um endereço de e-mail, e que se torna até difícil, junto deles, falar de alguns benefícios que eles desconhecem. Há muito pouco tempo falei com um doente que reside na zona do Sabugal. A senhora vive sozinha e não tem sequer computador em casa. Portanto, tudo isto é muito mais complicado e muito mais difícil para fazer chegar a informação, às vezes informação que as pessoas até desconhecem. Como é que se tem conseguido ultrapassar? Nem sempre é fácil, porque as pessoas não têm acesso, não sabem como fazer, não sabem como ir. Tem-se conseguido, às vezes através de um familiar próximo, que nem sempre está presente, mas tentamos sempre chegar a alguém que a consiga ajudar. De um filho que vive longe do local dos pais, um vizinho, alguém próximo que consiga aceder, às vezes é uma alternativa. Também o que acontece muito, e isso nós fazemos enquanto associação, e acho que tem sido uma ajuda muito importante, é nós próprios estabelecermos o contacto direto com os balcões da inclusão. Portanto, o balcão da inclusão faculta-nos a nós a possibilidade, enquanto associação, podermos estar mais próximos e ajudar os doentes a chegar aos serviços. Muitas vezes fazemos isso nós, fazemos a marcação, esta marcação pode ser feita online e nós podemos fazê-lo acedendo a alguns elementos do doente básicos, mas é possível fazer a marcação e depois indicar ao doente onde é que ele se deve dirigir com a documentação que precisa e até as dúvidas que quer colocar, no sentido de ficar esclarecido e poder instruir alguns processos que vão no sentido de o apoiar e de o ajudar. Agora, é um constrangimento muito grave e o que eu considero difícil e que podia de alguma forma agilizar alguns procedimentos de forma a pessoa aceder mais rapidamente a benefícios, a tirar algumas dúvidas, enfim, uma série de coisas que se poderiam e que nestas circunstâncias são mais complicadas. Às vezes um familiar próximo, um cuidador, acabam por ser uma resposta mais pronta para se conseguir aceder àquilo que é necessário para o doente. Mas é um grande constrangimento, um constrangimento muito grande mesmo. E que não é único, infelizmente, nós ao longo destas semanas temos vindo a ser confrontados com vários casos, com vários cenários, e é alguns destes cenários que te trazia aqui para podermos, a partir deles, refletir sobre o que de bom tem acontecido, que apoios têm surgido por parte da comunidade e também os vazios que ainda existem. Aos direitos sociais da pessoa com ela regressaremos no final desta conversa. Para já eu colocar-te-ia um primeiro cenário, que é o seguinte: é recomendado, sobretudo aos grupos de risco, que evitem sair de casa, mesmo que para adquirir bens de primeira necessidade. Que apoios é que a pessoa com ela e o seu cuidador podem encontrar, nomeadamente na comunidade, para obviar os riscos associados a uma saída que seja necessária, nomeadamente para ir a uma farmácia, para ir a um supermercado? O que é que tem surgido na comunidade? Eu acho que estes tempos, apesar de difíceis e de nós estarmos todos muito confinados às nossas habitações, tem também despoletado a solidariedade entre as pessoas e a proximidade, embora não física, mas de outra natureza, entre todas as pessoas e entre todos os portugueses. Os portugueses, por natureza, são pessoas solidárias, são pessoas que não abandonam o outro e nesta altura, nestes últimos tempos, têm surgido algumas iniciativas muitíssimo interessantes e eu acho que também muito louváveis por parte das entidades de proximidade. Uma das iniciativas surgiu com a questão da medicação, não é? A Operação Luz Verde foi uma iniciativa extremamente importante, na medida em que os doentes continuaram a aceder à medicação sem terem que fazer a deslocação aos respectivos hospitais. Portanto, a proximidade que houve entre os hospitais e os doentes, de uma forma um pouco mais indireta, digamos assim, foi fabulosa, porque permitiu que as pessoas tivessem acesso à medicação sem ter que fazer estas deslocações e sem ter que fazer
sem ter que correr os riscos de contrair, e todos nós sabemos do medo que todos temos em recorrer a um hospital numa altura como a que nós estamos a viver. Portanto, esta parece-me que foi uma operação muitíssimo interessante, que estreitou relações entre as pessoas e que fez com que houvesse outra proximidade e que os doentes não tivessem que ficar sem o acesso à medicação que lhe era importante e fundamental. Depois, no terreno propriamente dito, eu tenho sentido que da parte das instituições que dão apoio no terreno, continua a existir proximidade com os doentes e com os cuidadores. As juntas de freguesia, na minha ótica, têm feito também um trabalho muitíssimo importante e de grande proximidade, no sentido de encontrarem voluntários que façam chegar os bens de primeira necessidade a quem não pode sair ou a quem corre alguns perigos, nomeadamente de contrair ou de se pôr em risco, não é? Porque não é só o doente que fica em risco. Quantos cuidadores nós temos que estão confinados também há muitos dias, só ao cuidar da pessoa que tem na sua casa ou junto de si, não é? Quantos maridos, quantas esposas, quantos cuidadores informais nós temos que estão há muitos dias sem sair e, portanto, continuam a necessitar dos bens de primeira necessidade, e eu julgo que as entidades, neste caso, juntas de freguesia, até algumas entidades de força social, nomeadamente centros sociais, a Cruz Vermelha Portuguesa, têm feito um trabalho extraordinário na medida em que fazem chegar, através de uma rede de voluntariado que foi implementada, não permitem que as pessoas fiquem a descoberto com estes bens de primeira necessidade. Portanto, nós temos feito contactos com algumas juntas de freguesia, em alguns doentes que estão mais isolados, e a rede tem sido fabulosa. Portanto, as pessoas têm estado, têm ido, arranjam formas, estratégias, diferentes maneiras de que os bens não faltem a quem está mais confinado e a quem não se quer expor à contração do vírus. Portanto, tem sido um trabalho que eu acho que também é muito meritório e que tem sido muito importante para todos. Sem dúvida alguma, Teresa. Focaste de facto as juntas de freguesia, a linha de apoio ao farmacêutico através da Operação Luz Verde, e de facto tem sido uma experiência positiva, uma constatação interessante destes tempos difíceis que vivemos, é de facto as ondas de solidariedade que têm surgido na comunidade. Aproveitava também para dar aqui a conhecer um projeto que também tem colaborado connosco neste sentido, o SOS Vizinho, que também, um projeto muito recente, mas que desde logo já manifestou a sua disponibilidade e já ajudou inclusivamente alguns doentes a acederem à medicação, e depois, como tu disseste e muito bem, as juntas de freguesia que têm tido aqui, têm constituído uma resposta interessante. Passaremos então ao segundo cenário. Esta foi de facto um aspecto positivo, um apoio que surgiu e em relação ao qual também nos sentimos gratos enquanto associação. Um outro cenário seria para casos de pessoas que de facto vivem sozinhas. Nós sabemos que existem pessoas nestas condições, que vivem sozinhas, embora já manifestem alguma perda de autonomia. Que apoios podem ser ativados para que estas pessoas possam permanecer no seu domicílio durante esta pandemia, e em que situações é que a permanência no domicílio pode não ser possível nem viável, restando em institucionalização, que nós sabemos que nesta fase em que vivemos também pode não ser segura. Portanto, vou recapitular a questão, que era um bocadinho longa. Que apoios podem ser ativados para que estas pessoas possam permanecer no seu domicílio, ponto 1, e em que situações é que a permanência no domicílio não é possível e, portanto, tem que haver a tal referenciação que tu tão frequentemente acabas por conduzir. Ora bem, não podemos esquecer-nos que nós estivemos aqui num cenário de algum tempo em que tudo ficou um pouco em stand-by, não é? Portanto, os serviços, quer queiramos, quer não, ficaram aqui todos muito condicionados. Fossem alguns serviços, não é? Eu não me estou a referir propriamente aos serviços de saúde e àquilo que já referi há bocadinho do acompanhamento clínico a nível hospitalar, mas estou-me a referir a todos os outros serviços que estavam na comunidade, que existem na comunidade e que, entretanto, ficaram um pouco suspensos
atendendo àquilo que nós estamos a viver. E, portanto, todos eles, de uma forma transversal, acabaram mesmo por ficar suspensos. E quando tu falas a pessoa permanecer em sua casa, o que é que se pode fazer chegar à pessoa, infelizmente, nesta altura, conseguimos, para além de tudo isto que referimos, dos apoios das redes solidárias, do apoio das juntas de freguesia, de algumas estruturas da comunidade, os centros sociais, etc., etc., outro nível de apoios foi complicado, não foi propriamente fácil, de forma a que as pessoas, o que eu senti é que as pessoas que já estavam isoladas denotaram ainda um maior isolamento. Isto porque eu vou falar, por exemplo, das situações em que as pessoas estavam a ter apoio das equipas de cuidados continuados integrados. As ações foram suspensas ou aquelas que estavam para avançar, entretanto, ficaram suspensas. E, portanto, isto de alguma forma deixa as pessoas novamente isoladas, novamente sem acesso àquilo que existe. Algumas situações de higienes, que havia necessidade de se acionar serviços de apoio domiciliário, também tudo ficou suspenso. Portanto, quem já tinha continuou a ter, quem necessitou de acionar ficou um bocadinho de lado. Filomena, desculpa, estás-me a ver? Estou. Porque eu mexi aqui em algum sítio que não deveria mexer. Não, continuas em direto. Portanto, o que é que acontece? Ficaram aqui algumas estruturas mesmo em stand-by, no sentido em que as pessoas necessitavam e acabaram por não ter acesso a. Pronto, no que diz respeito à vida independente, houve alguns centros de apoio à vida independente que também permitem que a pessoa continue a ter o suporte dos assistentes pessoais, que durante algum tempo cessaram este apoio. Portanto, neste caso as pessoas ficaram um pouco mais desprotegidas, digamos assim, e ficaram sem respostas no seu ambiente, nos seus domicílios, que lhe permitissem, de alguma forma, fomentar qualidade de vida. E, portanto, pronto, esperemos nós que isto seja transitório, que a breve trecho as coisas se reponham todas, mas a verdade é que nesse domínio as pessoas que estavam sozinhas continuaram um pouco mais sozinhas ainda, ficaram um bocadinho mais entregues a elas próprias. Não tem sido fácil, tem sido uma batalha, não tem sido fácil. De qualquer maneira, também se vislumbra que haverá de haver uma solução para tudo isto, as entidades continuam a avançar com respostas aos pedidos que foram feitos e, portanto, estamos a crer que entretanto, tudo será ultrapassado. Mas não tem sido fácil, efetivamente não tem sido fácil. Quem está no seu domicílio que tem dificuldades e cada vez mais nos surgem doentes realmente com dificuldades, portanto, aquilo que nós podemos fazer, nomeadamente a referenciação para as redes dos cuidados continuados. No momento as coisas também têm estado em stand-by, contactos têm sido feitos para enquadramento em alguma possibilidade de lar ou de por exemplo, de centros de dia, também não tem estado operacional, portanto as coisas também estão todas em suspenso e portanto isso também dificulta muito, e não tem sido realmente fácil. Pronto, e tem sido um bocadinho esta a linha que nós temos encontrado no que se refere às pessoas que estão mais isoladas. É um isolamento que se faz sentir nesta altura, assim de forma realmente pronunciada. Tentamos, nós enquanto associação, estabelecer aqui a ponte, ir falando com as pessoas, tentando perceber quais são as necessidades que nós podemos de alguma forma colmatar, e isso tem-se conseguido. Agora, no que diz respeito às respostas dadas pelos serviços, não tem sido de todo fácil. Pronto, também estão em crer que referenciações que estejam a ser feitas para a rede, que agora as coisas vão ser restabelecidas, até porque tentamos envolver as entidades, nomeadamente os centros de saúde, as colegas que estavam no contacto direto com as pessoas e, portanto, acredito que doravante que as coisas vão tomar um rumo diferente, porque acabamos por alertar nós, enquanto associação, para estas situações e que estas situações não podiam de todo continuar. E, portanto, acho que o caminho está aberto e que as coisas doravante podem ter uma outra
uma outra configuração, um outro cenário que me parece, na minha ótica, bastante positivo. No fundo, também aquilo que foi feito é alertaram-se as situações, as pessoas existem, então nesta situação vamos ter que, em conjunto, unir esforços no sentido de ultrapassar aquilo que está menos bem. E penso que neste momento isso foi positivo, pelo menos as pessoas tomarem consciência de que é preciso tomarmos a atitude ser outra, a ação ser outra, e que, portanto, as pessoas de hora avante não vão estar tão sozinhas e que todos em conjunto vamos ter que delinear um percurso diferente. Certo. Teresa, mas mesmo para os casos de pessoas que acompanhamos, que estão acompanhadas, que não estão sozinhas no seu domicílio, há também alguns problemas que nos levam a um terceiro cenário que eu gostaria de colocar. Portanto, nós sabemos também da existência de cuidadores que deixaram de trabalhar para cuidar dos seus maridos, das suas esposas, e o único apoio do qual dispõem no momento de suspenderem a sua atividade laboral é uma falta justificada, sendo que podem perder por inteiro a sua remuneração. Sim. Há alguma medida excepcional que tenha sido criada pelo Governo e da qual possa beneficiar para que estes cuidadores possam beneficiar para ver garantidos os seus rendimentos, ou o Governo não contemplou os cuidadores informais nas medidas excepcionais? Eu considero que todas as pessoas portadoras de deficiência e incapacidade ficaram um bocadinho esquecidas. Houve medidas que foram transversais a muitas outras classes, não é? Nomeadamente as crianças, enfim, e que ficaram muito esquecidos aqui as pessoas portadoras de deficiência e incapacidade, o que eu lamento profundamente, porque as pessoas continuam a necessitar de ter apoio, continuam a necessitar de ter um cotidiano minimamente estruturado e equilibrado, e quantas famílias deixaram de trabalhar para poder cuidar das pessoas que estão numa situação de dependência. Apoios nulos mesmo, e portanto eu acho que isso é mesmo de lamentar. O estatuto do cuidador informal, que é uma situação que se batalha de algum tempo a esta parte, como toda a gente sabe, ficou uma vez mais em stand-by, embora a legislação viabiliza a existência e se possam fazer até avançar com os pedidos a partir de 1 de abril, a verdade é que no concreto ainda estamos todos a aguardar, não é? Portanto, as pessoas continuam, na minha ótica, penalizadas e mais penalizadas realmente os portadores de deficiência e incapacidade. É de lamentar, mas vamos acreditar que o estatuto vai mesmo avançar e que nós agora, as pessoas que querem avançar com o pedido, que o possam fazer, embora ainda não esteja neste momento, mesmo a nível de segurança social, a documentação facilitadora de acesso. Eu lamento muito porque realmente ficou um pouco esquecido todas estas pessoas e acho que não devia ter acontecido desta maneira. O cuidador informal, como disseste, e muito bem, tem vindo a ser de alguma forma esquecido e negligenciado neste processo, e não só. E, portanto, com as medidas de confinamento e distanciamento social, também não nos podemos de todo esquecer deles. Os cuidadores informais estão sozinhos a cuidar da pessoa doente, sem qualquer apoio, muitas vezes por parte de familiares, amigos, ou até de um cuidador formal ou de um assistente pessoal. Portanto, estão a prestar cuidados, muitas vezes sozinhos. E por esta razão aumenta também o risco de exaustão. Na fase em que vivemos, Teresa, de que forma é possível recorrer ao descanso do cuidador, nomeadamente nestas situações? Há alguma mudança no procedimento, alguma barreira a este apoio nas atuais condições, considerando os riscos que também existem ao facto de uma pessoa ser institucionalizada, umas pessoas com as características de uma pessoa com ela? Ora bem, infelizmente também nada mudou. O acesso ao descanso do cuidador, eu espero que com o avançar do Estatuto do Cuidador Informal as coisas realmente se restabeleçam e se direcionem de uma outra forma, porque neste momento o descanso do cuidador é extremamente complicado e no momento em concreto as coisas ficaram todas sem o andamento que seria necessário.
a referenciação para o pedido feito para o descanso do cuidador é um processo muito burocrático e moroso. Quem está... há situações em que o cuidador, pura e simplesmente, porque demora muito tempo, acaba por desistir, e isto não devia nunca acontecer, na minha ótica. No momento em concreto, a informação que foi passada é que nenhum serviço estaria apto exatamente para não correr riscos e para não, portanto, porque as pessoas estavam numa situação de isolamento e era necessário mantê-lo e preservar também quem tinham dentro das estruturas e, portanto, não está de todo facilitado este procedimento para o descanso do cuidador. O Estatuto do Cuidador Informal traz algumas novidades a este nível, não sabemos em que modos as coisas vão funcionar, mas esperemos que as coisas funcionem de uma forma um bocadinho mais facilitadora, porque quer a referenciação, e voltamos um bocadinho atrás naquilo que nós falávamos há pouco dos doentes que estão mais isolados e que precisam de um apoio adicional. Um doente que vive sozinho, neste momento não houve aceitação a nível quer de acolhimento na rede dos cuidados continuados, quer nas estruturas residenciais de apoio a idosos, quer em que estruturas existentes funcionam. Portanto, todas elas estavam no fundo a meio gás, algumas delas acabaram por encerrar e falo-vos, por exemplo, dos centros de dia que acabaram por mandar as pessoas também para casa, os centros, os CAUs, centros ocupacionais, todos eles, portanto, tudo ficou muito restringido e portanto, acabaram mesmo alguns por encerrar. Na questão da rede, do acesso à rede, os processos são extremamente morosos e aquilo que eu dizia, que as pessoas que se encontram sozinhas, nós temos doentes que vivem sozinhos, infelizmente, e que precisam destas estruturas, da resposta dessas estruturas. É absolutamente fora de contexto pensarmos que uma pessoa que, por exemplo, já não consegue mobilizar os membros superiores, está sozinha em casa e não há resposta para. Isto acontece, infelizmente. E quando se acionam os serviços, tem que ser feita uma referenciação que, como eu já disse, tem um aspecto burocrático demoradíssimo. As vagas também estão sempre muito restringidas e quantas vezes temos que esperar meses para que haja uma colocação de um doente. Portanto, é tudo de lamentar, porque o tempo não é da mesma maneira para nós e para um doente com ela. O doente com ela, a noção do tempo é completamente diferente. E, portanto, eu acho que tem que haver aqui algumas vias verdes que de alguma forma acelerem este tempo de espera, que é um tempo de espera que é penoso para quem está sozinho e quem não tem grandes apoios. E, portanto, neste momento as coisas foram realmente complicadas. No momento que vivemos, estão muito complicadas. Vamos tentando. A APELA tem feito alguns esforços no momento de dar a conhecer algumas situações junto do Ministério da Saúde e do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, mas de facto, como disseste e muito bem, no tempo em que vivemos, está tudo muito focado na Covid-19 e, portanto, é muito complicado conseguir reunir alguns apoios, mas tentaremos e veremos também de que forma progride esta situação. Os números parecem otimistas, vamos avançar e compreender se de facto podemos no futuro ver um cenário mais risonho, mais animador. Teresa, estamos a chegar ao final desta primeira entrevista, depois de passarmos por estes cenários que se colocam sobretudo a doentes e cuidadores que já convivem com o diagnóstico de ELA há alguns meses. Eu pedia-te, considerando os novos diagnósticos que a APELA continua também a receber, que fizesses um breve overview dos direitos sociais que a pessoa com ela deve requerer após ser diagnosticada.
Ora bem, embora não sejam muitos, há alguns, eu acho que é sempre importante as pessoas terem conhecimento e saber o que existe e, em caso de necessidade, recorrerem à APELA, porque nós também estamos aqui para apoiar, para ajudar e para encaminhar. Essa é a nossa missão e tudo o que haja necessidade de apoiar, estamos cá para apoiar. Pronto. No que respeita a direitos que as pessoas têm, o primeiro passo que tem que ser dado por um doente diagnosticado é solicitar um atestado de incapacidade multiusos. Um atestado de incapacidade multiusos, neste momento, é um documento, é um passaporte que permite ter acesso a um sem número de alguns benefícios que um doente com ela tem. Neste momento estão suspensas as juntas médicas, contudo, é sempre viável as pessoas contactarem com o centro de saúde da área de residência e tentarem fazer a instrução do processo, primeiramente burocrático, no sentido de solicitar este atestado. Este atestado é um atestado que é da competência do delegado de saúde, é pedido e facultado pela saúde e não tem a ver, as pessoas às vezes baralham um bocadinho com os atestados que são da competência da Segurança Social. Solicitar um atestado de incapacidade multiusos num centro de saúde é um passo fundamental. Posteriormente, estás-me a ver bem, não estás, Filó? Estou. Pronto. Estou. Portanto, depois depende muito da situação em que a pessoa esteja no momento, porque há vários cenários que se podem colocar. A pessoa deixou de trabalhar e veio para uma situação de baixa. Que direitos tem esta pessoa? A pessoa já está reformada por velhice. Que direitos tem esta pessoa? A pessoa está ainda sem saber muito bem o que fazer. Que direitos tem esta pessoa? Ora bem, a pessoa que estiver, só muito rapidamente para também não ser maçadora, a pessoa que estiver enquadrada no mercado de trabalho, benefícios, portanto, a todas elas é transversal o pedido do atestado de incapacidade multiusos, porque este vai permitir, nomeadamente, o acesso aos complementos por dependência, a solicitar, a terem acesso à inscrição nos centros de apoio à vida independente para poderem usufruir de um assistente pessoal, a prestação social para a inclusão nas pessoas que têm até 55 anos, e atenção que aqui as pessoas têm que ter o atestado até aos 55 anos, e portanto, os cenários, é como eu digo, são um bocadinho diferentes. Apoios concretos, temos a prestação social para a inclusão, temos o complemento por dependência, temos o acesso aos centros de apoio à vida independente, que, portanto, prevêem que seja atribuída à pessoa portadora de incapacidade ou deficiência com mais de 60% de incapacidade um assistente pessoal, que no fundo é um cuidador formal ao qual a pessoa pode ter direito e que vai cobrir algumas horas ou até na íntegra as horas que a pessoa necessita de ser apoiada, e isto é uma mais-valia muito importante que muita gente desconhece. Portanto, é também um benefício ao qual as pessoas têm direito. Depois, o acesso também aos produtos de apoio que são comparticipados pelo nosso Estado a 100%, que as pessoas também desconhecem e que para tal necessitam também do atestado de incapacidade multiusos. Portanto, também é um dos benefícios que as pessoas podem aceder. Os benefícios depois na área da saúde prendem-se com as respostas dadas pela Rede Nacional dos Cuidados Continuados, nomeadamente o acesso às equipas de cuidados continuados integrados, que eu acho que têm feito um trabalho muitíssimo importante junto dos nossos doentes em domicílio. E depois, já numa situação de internamento e mais estrutural, mais de apoio institucional, também as unidades de longa duração, de média duração, ou até os cuidados paliativos. Portanto, também são direitos aos quais as pessoas têm e aos quais podem recorrer. Em dois grandes blocos, temos, por um lado, os apoios pecuniários, que têm a ver com uma majoração naquilo que a pessoa ofere, seja baixa, seja uma situação de reforma, seja um pedido de reforma por invalidez, e, portanto, a PSI, o complemento por dependência, e a Lei 90 também é muitas vezes desconhecida pelos nossos doentes. Portanto, a Lei 90
permite, é uma proteção especial na invalidez que permite uma majoração na base da reforma que a pessoa irá oferir. Portanto, são estes 3 campos. Depois temos o campo do apoio a nível de assistentes pessoais ou de pessoas que podem de alguma forma ajudar os cuidadores informais e ter acesso a outro tipo de suporte, nomeadamente através de um assistente pessoal. É um benefício que as pessoas também podem aceder a ele. Depois, no campo já ligado mais com a área da saúde, temos então a rede dos cuidados continuados, através das estruturas existentes ou das equipas de apoio domiciliário, que também fazem, na minha ótica, a nível da saúde, um trabalho muito importante. A nível depois de estruturas existentes na comunidade, há um sem número de respostas que as pessoas também podem, de alguma forma, aceder a ou recorrer aos serviços de apoio domiciliário, que ajudam nas higienes, ou os centros de dia. Há uma série de estruturas na comunidade que podem, de alguma forma, também servir de apoio para quem está numa situação mais delicada e mais dependente. Não sei se queres que diga, falem mais, que me escapou. Ajuda-me só a ver se escapou ali alguma coisa, mas penso que não. Eu penso que fizeste o retrato. Penso que os problemas todos, lá está. Depois pode surgir alguma necessidade de compreender com maior, exatamente, minúcia um ao outro, mas eu penso que fizeste aqui um bom retrato, de uma forma muito sumária, muito sucinta, dos direitos sociais que existem até ao momento para pessoas com ela. Teresa, muitíssimo obrigada pela tua participação. Obrigada. Agradecer também aos doentes, aos cuidadores e profissionais de saúde que esperamos nós ainda estão do outro lado do ecrã, por nos terem acompanhado na primeira emissão deste projeto. Pedir-vos uma vez mais imensa desculpa pelas falhas técnicas que inviabilizaram o acesso ao primeiro link. Portanto, quaisquer dúvidas. Sim, estás-me a ver? Deixa-me só para terminar, que eu acho que isto que já foi dito, mas eu só queria de alguma maneira deixar esta questão vincada. Embora a Pela neste momento, como muitos serviços se encontrem em teletrabalho, nós estamos para continuar a dar apoio aos doentes, aos cuidadores e a todas as pessoas que queiram tirar alguma dúvida no que respeita não apenas aos apoios sociais, mas até algum encaminhamento que seja importante fazer. Portanto, eu só queria relembrar que estejam à vontade, falem connosco, coloquem dúvidas por telefone, por e-mail, através da Filomena, através da equipa de Lisboa, da equipa do Porto. Estamos deste lado e, portanto, é preciso que as pessoas saibam o que existe e como podem recorrer às respostas que existem, porque apesar de não serem muitas, há respostas, e há respostas que até funcionam muitíssimo bem. Portanto, não deixem de questionar, não deixem de contar connosco, não deixem de nos telefonar, de mandar mensagens, porque nós estamos aqui para vocês, não é? É essa a nossa grande missão e aquilo que nós gostamos também de fazer, no fundo, não é? É sentir que o doente não está sozinho e, portanto, qualquer dúvida, disponham, ok? Obrigada, Teresa, pelas suas palavras. Subscrevo, obviamente, quaisquer dúvidas ou sugestões que possam ter. Basta enviar um e-mail para comunicação@apela.pt. Dúvidas sobre este projeto, particularmente dúvidas sobre os apoios sociais, poderão enviar para o e-mail da Teresa, apoio.social@apela.pt. O Reagir em tempo de Covid voltará em breve com outro tema, que divulgaremos oportunamente via e-mail ou nas nossas plataformas digitais. Se quiser dar continuidade a este e a outros projetos da Apela, deixo também aqui a sugestão, podem fazer um donativo através do nosso IBAN, que está disponível no nosso site, ou via MBWay para o número 968 356 350. Uma vez mais, obrigada por estarem connosco desse lado. Contem também connosco deste lado para o que for necessário. Até breve. Até breve. Obrigada.